Fala aí galera, tudo certo? A ideia desse vídeo aqui é passar um conteúdo, é, um conteúdo não, alguns tópicos de estudo. E a pergunta, você realmente precisa fazer um curso de sistema solar off-grid, é, ou até mesmo on-grid para poder fazer a instalação? É, eu, eu acho que não. Eu consegui toda a informação que eu precisava, tudo na internet. Foi só digitar as palavras corretas. Então, para aqueles que estão começando, que querem se aventurar nesse mundo de energia solar, no caso off-grid, eu vou passar alguns tópicos aqui de estudos que são muito importantes para vocês conhecerem, que é essencial. E é, eu vou reforçar uma questão aqui. Sistema solar off-grid não é para gente preguiçosa. Você precisa se informar, você precisa estudar. Então tem muita coisa para você aprender para depois começar a aplicar esse conhecimento e projetar o seu sistema. Então é importante que você estude, tá? Para você conseguir dimensionar o seu sistema tranquilamente, não ter que ficar pedindo para alguém fazer isso para você, que no fim das contas, se você quer montar, é você que vai dar essa manutenção. Então, o conhecimento vai ser necessário, você precisa entender o que está por trás do planejamento da construção desse sistema, da configuração dele. Então vamos lá. Você precisa saber o que é série paralelo, as conexões série paralelo. Isso vale para baterias também. O que significa ligar baterias em série, o que significa ligar em paralelo, painel e bateria, né? O porquê de um, o porquê do outro. E também as situações onde eu tenho, no caso só de painéis, tá? Painéis solares, série e paralelo juntos, tá? Conforme você for adquirindo o conhecimento, você vai entender o porquê disso. Mas vamos lá, ó, tópico, série, entender o porquê de conexões série e paralelo, baterias e painel. Tem algumas particularidades de cada um, então é importante saber. O que é corrente barra ampere, o que é tensão barra volts. Você precisa entender essas grandezas para poder dimensionar o seu sistema e também o comportamento disso como um todo. Então é importante você saber disso. Potências, potência aparente, potência reativa, potência ativa, elas estão diretamente, elas influenciam diretamente o consumo aí no seu sistema. Então você precisa saber o que é cada uma delas, ok? Fator de potência que também está ligado diretamente nessa questão. Estude sobre o assunto, saiba o que é. Por que usar bitolas grossas ou mais finas em determinadas situações? Você precisa entender que uma bitola mais fina, uma mais grossa, em qual situação que você tem que usar elas, o porquê disso. Diretamente, isso está ligado diretamente com a corrente que o sistema vai suportar. Então é importante que você saiba qual você deve utilizar. Na internet, se você digitar bitola versus amperes, você vai encontrar inúmeros sites dizendo com tabelas que por exemplo, o cabo de 16 milímetros ele suporta correntes de até X amperes. Então ele vai ter uma tabela para cada bitola, ele vai ter o limite de corrente que aquele cabo suporta. Então é importante você saber disso. Isso também vai incluir temperatura e a distância. Você precisa saber que
conforme a distância da fonte, se no caso estamos falando da corrente contínua, a corrente alternada também sofre com isso. Mas normalmente em uma casa raramente a gente vai ter problema com a distância, mas com o calor sim, com o calor dependendo de onde o fio passar, ele vai ter o calor vai influenciar aí na corrente que vai fluir por esse cabo. Então, mas é importante, não é nada assim muito absurdo não, mas o conhecimento é legal você ter e você já tem todas as variáveis aí, que você vai conhecer todas as variáveis, né, no seu sistema. As conexões, aqui é mais uma dica, conexões sempre bem feitas, tá? Procure sempre conectar os polos, as baterias com conexões firmes, e e muitas vezes até dependendo da conexão, até colocar um estanho ali, soldar mesmo, passar um estanho para que a conexão fique bem firme e não tenha problema aí de uma má conexão, um mau contato ali, e que isso vai diminuir a eficiência do seu sistema. Leiam os manuais das baterias que você comprar. Se você for trabalhar com bateria de chumbo ácido, principalmente, leia o manual do fabricante. Saiba qual é a característica de carga e descarga dessa bateria que você está trabalhando. Você deve saber isso, você tem que saber isso. Porque ali ele vai te informar qual é a curva de carga e descarga da bateria. Com certeza, na verdade, não vamos dizer com certeza, mas na internet você vai encontrar muita informação relacionada à curva de descarga que eles chamam curva C, que aí é a C1, C5, C10, C20, que esses números representam as horas. C1, 1 hora, C5, 5 horas, 10 horas, 20 horas. Isso aí é o tempo de carga e descarga com a corrente de carga ou descarga que é aplicado nessa bateria. Então, isso é extremamente importante você saber, porque dependendo da curva de descarga que você aplica em seu sistema, a sua bateria ela vai conseguir te entregar, em vez, por exemplo, no caso das minhas baterias, são as baterias de 170 amperes, né, cada uma. Se eu aplico uma curva de descarga muito baixa, que vamos falar C1, C5, por exemplo, ela não vai me dar os 170 amperes, ela vai me dar 100, porque a drenagem é muito alta. Então, bateria estacionária, principalmente, elas não gostam muito de drenagem alta, assim, instantaneamente. Tem que ser aos pouquinhos. Quanto menos você drenar com o passar das horas, mais ela vai te entregar. É assim que funciona. Então, mas procure saber qual é a curva de carga e descarga da bateria que você está trabalhando. Ok? Uma informação importante aqui dos painéis solares. A voltagem, né, do circuito em aberto. Isso daí é o seguinte: quando você tem um painel solar, ele não está ligado a nenhuma controlador de carga, por exemplo, ele só está ali, por exemplo, recebendo a luz do sol, e você coloca o multímetro ali nos terminais ali dele. Aí você vai ter uma tensão. Essa tensão é de circuito aberto. É a tensão máxima que ele alcança ali. Por exemplo, uma situação que ocorre várias vezes. Pessoas me perguntam, o controlador fulano de tal aguenta quanto? Quanto que eu posso colocar de painel? Qual é a potência dele? Controladores de carga trabalham com a tensão em aberto, tá? Se, por exemplo, o meu controlador ele é de 145 volts, então eu tenho que pegar a tensão do painel em aberto e eu posso ligar ele em série com outros que dê no máximo 145 volts em aberto. Se passar disso, ele pode queimar. Então é assim que trabalha. Você tem que conhecer
o seu controlador de carga, você tem que conhecer o painel. Então, leia as características técnicas, né, as especificações do painel, para você saber qual controlador que você precisa comprar. Ou, se você já comprou, você tem que saber o que ele aceita de tensão de entrada nele, que vindo dos painéis. Então, isso é importante. Outra coisa, é importante você saber também ler, assim, saber a eficiência do seu inversor. O quanto que ele consegue, qual é a porcentagem da conversão da corrente contínua para a corrente alternada. Então isso é uma informação também boa, porque com isso você tem um cálculo assim mais refinado do seu sistema, o quanto que ele vai conseguir te entregar. Porque, por exemplo, o meu inversor, ele consegue ter uma eficiência de 90% quando ele está extraindo a energia das baterias, né? Então, quer dizer, 10% eu perco ali, é perdido, ele não consegue aproveitar, ele aproveita 90%. Tudo que está nas baterias, ele consegue, o que ele está jogando ali para casa, ele está conseguindo aproveitar 90%. Então, esses pequenos detalhes, eles fazem diferença no total. E, no caso, como o meu é híbrido, ele também consegue pegar a eletricidade gerada pelos painéis e já converter direto e mandar para casa, já para consumo. Nessa situação, a eficiência dele sobe para 93%. Mesmo assim tem uma perda. Mas são dados importantes que você precisa conhecer. É muito importante que você tenha isso em mente. Voltando um pouquinho nas baterias de chumbo ácido, por exemplo, ela tem uma eficiência, em média, acho que, se eu não me engano, de 80%. Quer dizer que tudo que você injetar ali, que o sistema injetar nas baterias, você vai conseguir extrair 80% do que foi injetado. E chumbo ácido a lítio, por exemplo, ela já sobe para 98% a 99% você consegue aproveitar. Então a eficiência é bem maior da lítio. Outra coisa, no planejamento do seu sistema, é importante que você conheça os equipamentos que você quer que sejam alimentados pelo seu sistema off-grid. Você deve conhecer o regime de funcionamento dele, se ele funciona o tempo todo, se tem um ciclo que está funcionando, depois desliga, depois liga novamente, qual é o consumo, o fator de potência. Então, são informações que você precisa tá ciente, porque aí você consegue fazer um cálculo muito mais preciso da quantidade de baterias, dos painéis que você precisa no seu sistema, e também baseado na quantidade de equipamentos que você for ligar no seu sistema solar, até a tensão que você vai trabalhar. Eu já digo de cara, se você for sustentar uma casa com tudo que ela normalmente tem, o mínimo é 48 volts, tá? 24 dá, mas começa a ter, é perigoso que começa a ter algumas restrições, tá? Dependendo do que a casa tem, mas eu já recomendaria 48 volts para ficar bem tranquilo, No meu caso, o 24 volts para mim ficaria ruim, que meu consumo é alto. Falando um pouquinho sobre, voltando nos painéis, até comentei já, monocristalino ou policristalino. Olha, basicamente, vamos dizer assim, uma vantagem de cara já do monocristalino é o seu tamanho. O monocristalino, ele é menor, vamos dizer assim. Você pegar um painel 330 watts monocristalino e um 330 watts policristalino, você vai ver que o tamanho do policristalino ele já é bem maior. Então, uma das principais vantagens é essa.
Sobre eficiência, eu vi alguns relatos de alguns YouTubers dizendo que o monocristalino, em tempos de, por exemplo, ah, nublados, assim, chuvosos, eles são melhores. Mas eu não tenho essa vivência, então eu não sei afirmar isso. Tá? Só tenho relatos de alguns YouTubers que eu vi dizendo que a eficiência em tempos assim, com chuva, nublados, tal, o monocristalino se sai melhor. Mas, tecnicamente falando, eles produziriam a mesma quantidade de energia. A principal vantagem aí que eu vejo é em relação ao tamanho, principalmente se aonde você for colocar os seus painéis solares for um tamanho reduzido. Então vale a pena colocar o monocristalino pelo seu tamanho reduzido, né? E a suposta aí, eficiência em tempos nublados. Então acho que é isso daí. Beleza, pessoal? Abraço, até mais.